Hoje nós estamos encerrando esse ciclo de liderança e vamos começar um novo ciclo agora, na próxima semana. O pastor Fabiano vai falar sobre isso depois do nosso próximo ciclo, né? Ok. Nós vamos falar de desafios da liderança nos dias de hoje, né? E daqui para os próximos anos. E a quantidade de desafios, ela é realmente imensa. Os desafios numa sociedade como nós estamos vivendo são desafios que precisam ser considerados. E acho que vale muito a pena a gente pensar nesse assunto. Veja bem, próximos anos, vamos pensar um pouquinho no que nós vamos enfrentar como sociedade nos próximos anos. A liderança eclesiástica terá uma imensa gama de desafios. São muitos desafios para a gente falar em uma aula. Talvez um curso inteiro só para falar daquilo que virá pela frente. Mas separamos apenas alguns que, porque são abrangentes, né? Eu procurei aqui colocar alguns blocos, né, para essa aula, para que nós nos despertemos para os detalhes e as subdivisões que esses blocos vão apresentar para nós. A primeira delas é influenciar diante da alternância de valores na atualidade. Nós falamos diversas vezes que liderar é influenciar. Né? Liderar é influenciar. É você exercer uma influência sobre os seus liderados a ponto de ser seguido por eles. Então, a influência é algo que, se não houver, não há liderança. Sem influência, a liderança se torna uma imposição. Imposição não é liderança, não é? Especialmente quando falamos de igreja, nós falamos de influência. Numa empresa, talvez a liderança seja imposta. Não é? A diretoria impõe um líder e você tem que engolir. Ontem eu estava até ouvindo uma palestra e falava, quando você escolhe trabalhar numa determinada empresa, você escolheu, você se esforçou, entrou na empresa. Você escolheu a empresa, mas você não escolheu o seu chefe. Né? Você não escolheu o seu patrão, você escolheu o lugar de trabalho, mas você vai ter que se submeter a uma liderança que é imposta, né? Que você pode gostar ou não gostar. Nós teremos que exercer influência em cima de uma sociedade altamente alternada em termos de valores. Os valores não são tão simples quanto nós imaginamos. Nós que viemos de uma liderança mais passada, né? Uma liderança anterior, com pessoas que vieram de uma geração diferente, nós que somos mais idosos, alguns de vocês não, mas nós sabemos que quando as pessoas vinham para a igreja, a gente só tinha que ensinar a teologia para elas, ensinar a Bíblia para elas, ensinar que elas deixassem a idolatria e servissem a Deus. Mas hoje em dia não, as pessoas vêm para a igreja sem padrões morais, sem padrões de honestidade, sem padrões de educação dentro de casa, sem respeito às autoridades, sem respeito aos pais, sem respeito aos professores. Você na igreja tem que ensinar muito mais e tem que influenciar de uma forma que nem sempre é aceita. Por quê? Estamos pescando em um rio cada vez mais sujo. E você não tem que apenas ensinar teologia hoje na igreja. Você tem que ensinar até respeito às autoridades, até as coisas mais simples, né? Que não precisava antes. Vamos falar apenas alguns valores aqui, para não sermos demorados. Alguns valores que mudaram, estão mudando e vão continuar mudando, e que nós vamos ter que pensar em como cuidar de influenciar pessoas que antes tinham a fé como um valor, e hoje tem a incredulidade. As pessoas não creem
Não creem em Deus, não creem na Bíblia, ou às vezes dizem que creem em Deus, mas não creem na sua palavra. Não creem na palavra de Deus. Por quê? Porque se discordam dela é porque não creem. Se vivem de forma diferente do que ela ensina, é porque não creem. Pode até não dizer, mas é o que é o fato. Não é? Porque se nós realmente crescêssemos na palavra de Deus, nós iríamos obedecê-la cegamente. Mesmo com as nossas falhas, nós teríamos o prazer e a vontade de obedecer. Mas vemos que o mundo, e às vezes até mesmo dentro da igreja, a discordância da palavra de Deus. Ontem mesmo eu estava ouvindo um videozinho do YouTube de um pastor, que nem sei se mais podemos chamá-lo de pastor, mas ele dizia que para ele, pastor Fabiano, só Jesus, só interessa para ele na Bíblia os 4 evangelhos e as palavras de Jesus, porque todo o resto é feito de homens que tinham suas falhas, dificuldades, estavam presos à sua cultura e ao seu passado. Então, que as únicas palavras para ele que valem são a de Jesus. Na verdade, ele estava defendendo o homossexualismo, então, ele, como Jesus não tocou nessa palavra, apesar de ter tocado em assuntos que realmente a envolvem, então, ele teve que jogar fora o que Paulo fala, o que o Apocalipse fala e o que outros falam a respeito do Antigo Testamento. Ele jogou tudo fora. Por quê? Ele precisava usar somente os textos que interessavam para ele. Não é? Bem, incredulidade. Sacralização e secularização. Antigamente, a gente tinha valores. Eu não vou discutir se são certos ou errados, mas a gente tinha alguns valores. Não é? Por exemplo, para você vir na igreja, você vinha de uma roupa diferenciada. Você está indo na igreja, um lugar sagrado. Então, você considerava sagrado tudo aquilo que envolvia ou envolve a igreja. Hoje em dia, as pessoas não consideram assim. Né? A secularização é a ideia de deixar tudo como o mundo natural, e não ter uma diferenciação para a igreja. Havia valores absolutos, e hoje tudo é relativo. Isso veio com a pós-modernidade. Para nós, a Bíblia era a palavra bíblica, a orientação bíblica, o conceito bíblico era absoluto. Havia algumas coisas absolutas para nós. Hoje não. Nós sabíamos plenamente o que era verdade e o que era mentira. Hoje não. Né? A pós-modernidade e daqui para frente, a ideia é: cada um tem a sua verdade e cada um tem a sua mentira. Então, aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Por quê? Envolve uma série de conceitos culturais e tudo mais. Realmente, algumas verdades que se tinha como verdade não era mesmo, né? Era só conceitual. Mas hoje não, tudo passou a ser relativo. Objetividade e subjetividade. Não é? Mais ou menos a mesma ideia do de cima. Tudo é subjetivo, né? Nada é absoluto ou nada é objetivo. Razão e sentimento. Mesmo as entrevistas de RHs hoje estão ligadas muito mais ao sentimento do que à razão. Porque aquilo que é razão, aquilo que é raciocínio, está perdendo o valor. E o sentimento, o que eu sinto, é o que vale mais do que aquilo, na verdade, que é o fato. Não é? Olha, a realidade é essa, o objetivo é esse. A razão diz isso. Não, mas eu vou pelo sentimento. E aí se arrebenta muitas vezes, porque os sentimentos eles variam demais. Os sentimentos variam demais. Não é? A razão diz que 2 mais 2 é 4. O sentimento diz que depende. Pode ser 4, pode ser 5, depende de como eu estiver no dia. E aí a coisa vai complicando. E nós temos que influenciar esse tipo de pessoas, né? A ética e a estética. Gente, a ética vale muito menos do que a estética nesses dias. O que vale é a aparência, muito mais do que o conteúdo. Então nós vemos as pessoas na televisão dando entrevistas daquilo que elas não conhecem, daquilo que elas não sabem, falando o que o público quer ouvir para receber aplausos. Que nem sempre é o próprio pensamento dela. Por quê?
Porque a estética, a aparência, aquilo que eu aparento, vale mais. Eu contei outro dia aqui que eu fui comprar um macaco, né? E eu comprei um macaco na OLX e eu olhei a foto do perfil da mulher que estava vendendo, né? E quando eu fui lá e apertei a campainha, ela abriu, eu pensei que tivesse casa errada. Por quê? Porque não tinha nada a ver, né? Esses dias também uma pessoa foi viajar comigo, eu mandei para a Dulcinha, lembra a foto daquela moça que ia viajar, não conhecia, de outro estado? Ele pensa num fake. Eu não conheci, quando eu encontrei eu não sabia quem era. E eu sempre procuro olhar antes, né, para saber com quem eu vou. Não dá para saber, porque a foto do perfil, além de carregada de filtros, é de 40 anos atrás. Por quê? Porque vale a aparência. Né? É ético fazer isso? Não, não é. Porque se é uma mentira, se não é uma verdade, não é ético. Mas a estética vale mais. Hoje ninguém tem culpa de nada. Né? A ideia anterior é que a gente sabia quem era culpado das coisas, né? Havia culpados que poderiam ser responsabilizados e também se arrepender. Mas se você não tem culpa, você não tem do que se arrepender. Se você nunca faz nada de errado, se você é inculpável, o arrependimento cai fora. E a Bíblia, então, ela perde o seu valor quando ela prega o arrependimento. Para que você se arrependa de alguma coisa, você precisa reconhecer a sua culpa ou a sua responsabilidade em alguma coisa. Sem esse reconhecimento, e como é que você vai pregar sobre arrependimento para um público que não tem culpa de nada? Desafio para a liderança. Futuro e presente. Meus irmãos, futuro e presente é algo que nós antigamente tínhamos essa noção de futuro. Você então preparava o seu futuro, inclusive o seu futuro eterno. Essa ideia, né, de você ter uma vida com Deus aqui para preparar a sua eternidade, para preparar a eternidade. Hoje nós vivemos numa época de que o que vale é o presente. O futuro não tem valor nenhum. O que importa, o que eu ganho, eu gasto hoje, eu não guardo, né? Eu não preparo o futuro. Se o que eu me alimento hoje vai arrebentar com o meu futuro, não tem problema. O que importa é o que eu vivo hoje, né? Se eu saio por aí, um jovem, tendo relações sexuais com as moças, se vai ter filho ou não, isso aí é futuro, e futuro não me importa. O que importa é o presente, é o prazer do momento. História e histórias, né? Hoje nós estamos vivendo a época do reescrevendo a história. Quem já ouviu essa expressão? Muitas vezes aparece, inclusive tem séries na TV, reescrevendo a história. Aquela história que você sempre teve como correta, e às vezes realmente tem distorções, mas ela está sendo reescrita de acordo com a doutrina atual, daquilo que se quer ensinar, mostrando que a história, por exemplo, grandes homens do passado, por exemplo, eram gays. Eu já vi um monte disso. Por quê? Porque quer reescrever a história mostrando que essa doutrina atual, ela vem de todo o passado e que apenas não foi mostrado. Vou ser rápido aqui. Unidade e diversidade. Cada um tem a sua ideia e eu não preciso estar unido à ideia de ninguém. Coletivo e individualismo. Vivemos, então, a época do individualismo. Não importa o que é bom para o todo, o que importa é o que é bom para mim. Não importa o que vale para o todo, o que acrescenta, o que constrói. O que importa é o que me dá prazer, é o que faz de mim alguma coisa boa, o que faz alguma coisa boa para mim. Individualismo. Antigamente, quando a gente ia trabalhar, o primeiro salário ia para os pais. E às vezes todos os salários iam para os pais e eles davam alguma coisa para a gente. Eu ganhava por quê? Porque o bem da família valia mais do que o bem individual. Hoje, qual é o pai que vê a cor do dinheiro do filho? Nada, nada. Por quê? Porque não importa se a família está passando necessidade, o que importa é que eu estou bem empregado. Inconformismo e o conformismo. Idealismo e realismo. Veja, o ideal
Não existe, né? Partidos políticos, os políticos pulam de um partido para o outro. Não importa o ideal do partido, importa a conveniência, né? Idealismo, não importa a igreja que você está, né? O que importa é a realidade, o momento. Compromisso e passatempo, esse vale a pena a gente pensar, né? Quem tem compromisso? São poucos, os mais antigos têm compromisso, o fio do bigode, não importa o que está escrito, o que importa é o que foi combinado. Hoje não, né? Nada, o compromisso ele não é levado em conta no casamento, no emprego, na igreja, no trabalho da igreja, na responsabilidade. Não, o cara faz o que tem ideia, né? As pessoas assumem trabalhos dentro da igreja e, na verdade, não cumprem, porque acham que a igreja é um passatempo como se fosse um clube. Não existe um compromisso com a igreja, um compromisso com as pessoas e um compromisso com Deus. Mas isso não é só na igreja. A ideia de falta de compromisso ela é generalizada. Ela é generalizada em todas as áreas da vida. Ninguém tem compromisso. É com esse povo que a gente tem que liderar. Estamos falando de desafios de liderança. São esses que nós teremos que liderar. Convicção e opinião. Olha, poucos têm convicções, mas têm muitas opiniões, até de assuntos que não sabem. Como que eu posso ter opinião sobre um assunto que eu não me aprofundei nele? Como é que eu posso formar opinião sobre um assunto que eu não sei nada? Eu ouvi alguém falar, já emiti a minha opinião. Opinião é opinião, não vale nada, né? Ela só vale para bater papo, filosofia de bar, como se diz, né? Vale para uma conversa. Mas nós temos que ter as nossas convicções. Convicções. Você conhecer e poder dizer, não, eu creio nisso. Isso é convicção. Esforço e prazer. Tá? A gente faz aquilo que dá prazer. Essa é a tendência. Você tem que... O prazer vale mais do que o esforço. Sociedade e narcisismo. Aliás, seriedade e narcisismo, né? Volta aí a ideia do eu. Todas essas palavras eu não tirei da minha cabeça. Eu tirei da realidade e de pesquisas da tendência futura do pensamento humano. E que nós vamos ter que lidar com eles. Mais alguns aqui para finalizar. Aquilo que é fundamental e transitório. Vivemos na época de tudo é transitório. Acho que eu contei aqui que quando fomos comprar um móvel, né? Aliás, uma cama, e dizia, não, essa cama dura a vida inteira. Mas quem quer uma cama que dura a vida inteira? Não quero, eu quero trocar quando trocar o modelo. Então a cama tem que durar uns dias aí, até mudar a moda. Aí eu jogo fora essa e compro outra cama. Aquele bem durável, isso não é apenas numa cama ou num móvel, mas é uma ideia generalizada. O transitório vale mais, porque a moda muda, as coisas mudam, a estética muda e a gente muda junto. Vai mudando junto. Intolerância e tolerância. Vivíamos épocas de realmente intolerância, que não é em muitos casos, adequados. Mas a intolerância com as verdades, a intolerância com aquilo que é correto, ela precisa ser mantida. Nós devemos tolerar as pessoas, mas não devemos tolerar o erro, não devemos tolerar o pecado, não devemos tolerar aquilo que é contrário à vontade de Deus. A intolerância tem que continuar, não em termos de pessoas, mas em termos de convicções. Não podemos tolerar o erro na nossa vida, não podemos tolerar o erro na igreja. Aquilo que é necessário e aquilo que é acessório. Quantas vezes você não compra uma coisa necessária para você, mas compra um monte de acessório que, se somados, você poderia ter comprado aquilo que era necessário. E às vezes depois vai pedir para alguém isso, né? Vai pedir coisas assim. Nós tivemos tantas experiências de pessoas que compraram tanto o acessório que depois vieram depender da igreja para aquilo que era necessário. Né? Eu compro um tênis novo, eu não tenho dinheiro para pagar a luz, a energia elétrica, não é verdade? Mas aí eu vou para alguns irmãos, olha, eu não tenho como pagar a energia elétrica, vai cortar a minha energia elétrica. Tá bom, aí você se condói, corre atrás, mas
o acessório não faltou, né? Não faltou. E isso é tendência. A gente consegue entender isso, né? Não consegue entender isso. Fidelidade e interesse próprio. O pastor Fabiano falou aqui na aula passada sobre a lealdade, né? A lealdade está ligada à fidelidade, né? E quando você perde a fidelidade, você perde a lealdade e é vencido pelo interesse próprio. Bom, aqui é apenas alguns itens, né, que fazem parte agora e vão fazer parte cada vez mais do pensamento das pessoas que nós teremos que liderar, que nós teremos que lidar com elas. Como influenciar? Voltamos à pergunta: como influenciar essa turma? É uma tendência, não é uma pessoa, duas pessoas, é uma tendência generalizada. E a igreja cada vez mais vai atrair pessoas com esses pensamentos, porque elas estão sendo ensinadas assim lá fora. É parte da cultura. Quando ela vem para a igreja, não muda do dia para a noite. A pessoa se converte, ela entrega a sua vida a Jesus, a única coisa que ela mudou na hora foi o destino eterno dela. Isso mudou na hora. Ela entregou a vida a Jesus hoje, o destino eterno dela mudou. Mas o resto não mudou nada. Tem que ir mudando com a ação do Espírito Santo, com a nossa influência sobre a vida delas, porque o nosso testemunho que vai ser colocado diante delas. Diante de tantas opções oferecidas pela internet, e eu coloquei uma expressão que nós conversamos aqui esses dias, o pastor Fabiano também estava junto, né? Como tratar dos vermes que vêm de quem come em vários restaurantes. E eu contei a história para eles que eu fui a uma médica, e depois de contar lá um pouco da minha vida, saúde, essas coisas, o que eu precisava, o que eu sentia, eu contei que eu trabalhava fora, né? Trabalhava no centro da cidade, e eu tinha que comer cada dia num lugar, não dava para voltar para casa para comer, então eu almoçava em restaurante todos os dias. E para não ficar enjoativo, então eu comia em vários restaurantes. Aí ela disse: já sei qual é o seu problema. O seu problema é verme. O seu problema é verme. E eu fiquei assim, meio revoltado com ela. Como, né? Afinal que eu estou com verme, eu lembrava do tempo de criança, verme quando a gente comia terra, né? Aquelas coisas lá, tinha verme. Não, é verme. Quem come em vários restaurantes, quem come muito em restaurante tem verme. Aí, na hora, eu pensei, e eu estava comentando com eles, do verme espiritual. De pessoas que ficam comendo em vários restaurantes, que não têm fidelidade à sua igreja, que não têm persistência na sua igreja, que não se mantém na sua igreja, e fica lá ouvindo um, outro. Pode ser até bom, ou aparentemente bom. Você vai no restaurante, você pega um prato de lagosta, aparentemente bom, você não sabe como é que foi feito aquilo. Né? Você não sabe de onde foi tirado, que tipo de água aquilo foi pescado, se era das boas mesmo. Você não sabe. O peixe de onde veio, como foi tratado o boi, como foi enfiado lá hormônio no frango. Você não sabe. Mas aparentemente é bom, e você come. Daqui a pouco você está cheio de vermes. E nós temos que tratar isso. Porque pessoas vêm para a igreja, vocês, talvez, e tantos outros, que já ouviram aulas em outros lugares, ouviram pregações, ouviram ensinos, ouviram de tudo, e você está com a cabeça cheia de minhoca, ou de verme, né? E aí a gente tem que tratar dessas coisas, porque você precisa ter a sua comida caseira. A gente sabe que até é gostoso de vez em quando você comer em algum lugar, mas o que sustenta a sua vida é a comida de casa. É isso que te mantém vivo e saudável, é isso que te dá saúde, é a comida de casa. É ou não é? É isso. Tem-se muita informação na internet, mas você não tem direção. Você não tem direção. Direção você tem na sua igreja. Na internet você tem muita informação. E hoje um dos problemas que a humanidade está sentindo é esse de você ter tanta informação e não saber o que fazer com tanta informação. Antes nós tínhamos dificuldade de informação. Realmente, você tinha que ir numa biblioteca, pegar livro, estudar. Mas as informações que estavam ali eram seguras. Para uma pessoa escrever um livro, escrever uma enciclopédia, passou por vários processos de avaliação, processos de acerto, não só
no conteúdo, mas também na formatação e tudo mais. Muitos crivos foram passados até que o livro fosse editado e colocado numa livraria. Nenhuma editora faz um livro de qualquer jeito. Agora, na internet você põe qualquer coisa. O que você quer, você põe na internet. Você nem pensa bem, nem precisa pensar bem, você põe lá. E todo mundo está acessando aquilo. Sem falar desses videozinhos, né? Que alastram, que chama aí, usa essa expressão, que viralizam, né? Viralizam. Tem coisa boa? Claro que tem. Mas tem tanta coisa ruim, que se você não souber muito bem o que fazer com a informação, ou ter direção sobre isso, você está perdido. E esse povo a gente tem que influenciar. E influenciar que jeito? Sem impor. Porque uma outra doutrina da atualidade é a não submissão. Ninguém se submete a nada. Para você corrigir um irmão, você tem que pedir desculpa para ele antes. Ó, desculpa, mas você está errado. Não é assim que a gente faz às vezes? Não, está errado, você não tem que pedir desculpa, você está errado. O pastor quase que precisa pedir perdão para corrigir o membro da igreja que está fazendo coisa errada. Por quê? Porque senão ele vai embora. Né? Por quê? Porque ele não está disposto a se submeter. Se ele é colocado em disciplina, ele vai embora. Porque ele não está disposto a se submeter. Ninguém tem disposição de se submeter. Construir e exercitar a confiança. Realmente nós vivemos também em período em que as instituições, de um modo geral, estão com dificuldades. Tem maus exemplos, até mesmo dentro das igrejas. Vocês veem direto aí agora o envolvimento de pastores com corrupção na política. Não sabemos se é verdade ou não, mas sabemos que existem muitas verdades. Isso acontece dentro da igreja, fora da igreja, com líderes da igreja. E nós temos que liderar pessoas assim, que não confiam mais em você. Que não confiam mais na igreja, que não confiam mais na instituição. É muito complicado. Quando você vai te liderar uma pessoa que não confia em você. Ela está aqui, às vezes, por amor a Deus, porque sabe que tem que servir a Deus, pessoas sérias. Mas eu estou aqui falando, você não sabe quem sou eu. Não sabe se pode confiar no que eu estou dizendo. Se pode confiar em mim, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu... Por quê? Porque a desconfiança está generalizada e com motivos. E não digo que é sem motivos, não. Nós temos motivos de sobra para não confiar em ninguém. Motivos de sobra. Mas como líderes, nós temos que liderar essas pessoas, né, que têm desconfiança. Então eu tenho que exercitar a confiança. Eu tenho que criar a confiança. Eu tenho que fazer com que as pessoas confiem que nós somos sérios, que nós fazemos as coisas para Deus, que nós queremos fazer o melhor, que nós erramos como seres humanos, mas que as nossas intenções sempre são as melhores e são intenções para o reino e não para nós pessoalmente. Segundo, então, o primeiro item aqui é influenciar. Quanto tempo eu tenho, pastor Fabiano? Influenciar na situação nova que a gente tem. Tem 15 minutos. Segundo, mudar para tornar a igreja relevante em sua missão. Nós precisamos mudar. Por quê? Porque a essência do evangelho não muda. Mas as estratégias e o modo de trabalho precisam mudar. Nós não podemos levar uma igreja como a gente levava a igreja não vou nem falar de 10 anos atrás, vou falar de 5 anos. Imagina de 40. Tem pastores tentando conduzir a igreja nos mesmos moldes de 40, 50 anos atrás, com aquela ideia de saudosista, naquele tempo. Tudo bem, não existe mais aquele tempo. Naquele tempo a gente fazia assim, não existe mais esse tempo. Nós temos que liderar a igreja nos tempos de hoje. O padeiro não pode reclamar da massa, ele tem que pegar o pão e fazer o pão com a massa que ele tem. E não reclamar da massa. Nós não podemos reclamar da atualidade. Tem coisas muito ruins hoje.
E tem coisas também muito boas. O que nós precisamos é saber trabalhar com essa massa que nós temos. Então, precisamos mudar. A igreja precisa mudar, o líder precisa mudar. Ele não pode dizer, era bom lá no passado, e eu vou continuar assim porque foi bom lá. Não, nós precisamos mudar, para tornar a igreja relevante. E essa palavra é importante, relevância. Relevância. Olha, manter a igreja relevante sem se desviar da sua missão. A missão da igreja é social? Não. Não. Infelizmente, a igreja tem mudado o seu foco em muitos lugares para a ideia de que a missão da igreja ela é social. Ela não é social. A princípio, o foco dela sempre é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É isso, é salvar a vida das pessoas pela mensagem do evangelho. Agora, claro que o salvo, ele cuida do social. Aquele que se salvou, ele vai cuidar dos necessitados, ele vai ajudar, porque o Espírito Santo está nele, e a igreja tem que fazer isso. Mas nós não podemos inverter o foco. Nós não podemos dizer, olha, eu levo o pão, enquanto a pessoa está comendo o pão, eu falo do evangelho. Não, eu levo o evangelho e levo o pão. Eu levo o evangelho porque o evangelho é o foco. Essa é a missão de Jesus. Nós não podemos distorcer a missão que foi dada à igreja. Salvar a humanidade da fome? Não. Salvar a humanidade dos seus pecados. E ele chamará Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. Nós precisamos levar o povo ao arrependimento. Ao arrependimento. E é claro que eu não estou aqui tirando a responsabilidade social da igreja. Eu não estou tirando, pelo contrário. Ela acompanha o salvo, mas ela não é o foco. Ela não é a missão da igreja. E nós estamos sendo infiltrados por uma doutrina, uma doutrina socialista, com algumas coisas aparentemente boas, mas que corroem a verdade do evangelho. Corroem a verdade do evangelho. Tira o foco verdadeiro. Aquela mulher, lá em Filipos, dizia, ouçam esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo. Não é isso que ele dizia lá? Paulo foi lá e repreendeu o demônio. Quem está falando isso é um demônio. Mas era uma verdade. Mas que trazia uma corrosão por trás dessa verdade, que não é o caso da gente analisar aqui. Por isso que eu digo, muitas coisas que aparentemente são boas, que aparentemente são bíblicas, precisam ser analisadas dentro do foco da missão da igreja. E nós precisamos realmente manter a igreja relevante sem que ela perca a sua missão. Certo? Já que o evangelho não está tornando a igreja relevante, eu vou trazer um show para cá. Eu vou trazer uns artistas. Isso não é o foco do evangelho. O foco do evangelho continua sendo tirar pessoas do inferno e levá-las para o céu. Arrependimento dos seus pecados. E esse é o foco da igreja. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos montar uma estrutura para fazer aquilo que não é o foco. O que nós podemos é montar uma estrutura para que o foco não seja perdido. Muda os métodos, muda o jeito, muda como for. Mas a mensagem, a relevância tem que ser nisso. Precisamos nos render à modernidade sem violar os princípios. Volto a dizer, podemos mudar qualquer forma. O que nós não podemos mudar é o conteúdo. A mensagem do arrependimento continua sendo a verdade. E precisamos coragem para obedecer. Coragem. Josué capítulo 1, verso 7, nós vemos Deus falando para Josué. No verso 6 ele diz, Josué, tenha coragem para conquistar a terra que eu dei. Tenha coragem para conquistar a terra que eu dei. No 7, ele diz, tenha muita coragem para fazer o povo obedecer a palavra. Veja, para conquistar toda a terra, ele precisava de coragem, pastor Fabiano. Mas para fazer o povo obedecer, ele precisava de muita coragem. A palavra muita aparece ali.
Então, Deus já sabia, né, que conquistar coisas terrenas é muito mais fácil do que conquistar coisas espirituais. Você precisa de muita coragem para fazer com que o povo obedeça a palavra de Deus. Ter agilidade e flexibilidade na liderança, porque nós precisamos hoje de agilidade. Nós não podemos pegar uma estrutura e deixar ela para sempre. Antigamente, você montava uma estrutura na igreja. Discutimos isso nessa semana. Montava uma estrutura na igreja. Departamento A, B, C, D. Aquilo durava por 20 anos. Hoje você monta uma estrutura, no mês que vem você já tem que estar pensando em uma outra. Por quê? Porque a mente do povo é assim. E nós temos que tratar. E isso vale a pena mudar. Podemos mudar a estrutura 1000 vezes por ano, desde que o povo seja atingido com a relevante mensagem do Evangelho. É isso que ele precisa. Se a mensagem está sendo absorvida, a estrutura a gente muda. Não podemos ter essa dificuldade de ficar presos aos odres velhos. Precisamos ser moldados com facilidade pela mensagem que o povo precisa ouvir. Manter a humanização e horizontalidade nas relações. Nós vivemos tempos em que a liderança ela vinha de cima para baixo, mesmo dentro da igreja. Hoje não. Hoje nós somos iguais. Quer dizer, sempre fomos iguais. Mas eu quero dizer que hoje nós temos que fazer com que isso seja transparente. Antes nós tínhamos pastores aqui de terno e os irmãos não de terno. Hoje nós temos os irmãos e os pastores vestidos iguais. Jesus não tinha uma túnica diferente dos discípulos. Ele não tinha a gola clerical, enquanto os discípulos andavam lá aos farrapos. Não, era todo mundo igual. Quando foram prender Jesus, precisava de Judas para levar para mostrar quem era, porque não dava para identificar, porque ele era igual. Então nós temos que manter essa horizontalidade nas relações. Nós somos iguais, nós não somos melhores que vocês. Os líderes não são melhores do que ninguém. Os pastores não são melhores do que ninguém. Os pastores são pessoas salvas por Jesus, como todos são. Todos que foram. São pastores, são pessoas que estão em crescimento, como todos estão. São pessoas que têm falhas, fraquezas, doenças, dores, como todos. Qual é a diferença? A diferença é de dom, é de chamado. Um foi chamado para uma coisa, outro foi chamado para outra. Mas somos horizontais, somos todos iguais. E temos que liderar dessa forma. Vencer a engrenagem devastadora que ignora o ser humano. O que interessa é o dinheiro, é a quantidade de gente, é a estrutura, é o show. Não, o que importa continua sendo o ser humano. Nós temos que vencer, na nossa liderança, essa engrenagem que trata o ser humano como apenas um objeto para que alguns consigam ter o que querem ter. E as pessoas são apenas peças nisso tudo. Não, nós somos todos aqui buscando o nosso caminho da eternidade. E nós temos que liderar dessa forma. Não entendendo e não deixando que a nossa liderança, a nossa igreja entre nessa engrenagem de desprezo do ser humano e de ter o ser humano como uma coisa que você apenas usa, sem interesse nenhum por ele. A vida de vocês tem que valer mais do que aquilo que vocês podem fazer. Vocês têm que valer pelo que são e não pelo que têm ou pelo que faz. E isso nós precisamos inverter a engrenagem, que não é assim que tem funcionado. É um desafio. Cuidar da gestão do tempo. Isso aí era até para ter uma aula sobre esse assunto. Uma hora a gente vai ter a gestão do tempo. Como utilizar o nosso tempo. Né? Na verdade, nós não sabemos utilizar o tempo. Nós não sabemos, nós precisamos aprender isso. A utilizar bem o nosso tempo. Tempo nós temos. Não tínhamos tempo, passamos 2 anos de pandemia com tempo de sobra e continuamos não fazendo nada que deveria ser feito.
mostrando que o que nós não sabemos é utilizar o tempo que temos, e não temos falta de tempo para nada. O tempo ele é mais do que suficiente para tudo. Riscos da igreja não mudar: tornar-se irrelevante. Se a gente não mudar, nós vamos nos tornar irrelevante. Não há nada pior do que ser irrelevante. Nossa, isso é horrível, não é? Às vezes é melhor ser relevante numa coisa ruim do que não ser ignorado completamente, não é? Pelo menos aparece. Responder a perguntas que ninguém fez. A igreja não está aqui para responder perguntas que ninguém fez e nem para oferecer produtos que ninguém precisa. A igreja não está aqui para vender lamparina a gás numa cidade que tem energia elétrica. Quem compra uma lamparina a gás hoje? A não ser que seja para enfeitar. Ninguém compra, porque não precisa disso. Hoje uma lamparina a gás é irrelevante. Você não precisa dela para nada, numa sociedade como essa. E a igreja não pode ser portada dessa forma, ser irrelevante. Eu vou na igreja para quê? Eu sirvo a Deus para quê? Eu preciso ter relevância. Apenas 2 textos bíblicos aqui, pois a nossa exortação não procede de engano. Assim tem que ser o líder. Nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos aos homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse: é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Palavra do apóstolo Paulo, falando da sua liderança. E nós podemos usá-las para falar da nossa liderança. Ou se não é assim, como deve ser. E ele diz a Timóteo: prega a palavra. Prega a palavra. Quer você seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja, é o que a gente tem vivido e vai continuar vivendo. É daqui para pior. Pessoas que não querem, só querem ouvir, e vão de igreja em igreja, como se fosse um supermercado, até achar o produto que querem, no preço que querem pagar. No mercado você faz assim, você faz a pesquisa: eu quero o produto tal e quero pagar tanto, ou quero pagar o menor preço possível. Igreja, nós estamos vivendo tempos assim. A pessoa vem, ouve a verdade aqui, não gostou, ela vai para outra. Ela vai para outra até ouvir o que ela quer ouvir. Até ela quer ouvir. Eu lembro bem de um amigo, o pai dele estava bem doente mesmo, e ele fumava. Ia no médico, o médico falou: você tem que parar de fumar. E o filho levando junto: você tem que parar de fumar. Porque isso, aquilo, eu não quero ir mais no médico por causa disso, ele vai falar sempre a mesma coisa, tem que falar que... Aí ele foi no médico, o médico falou assim, passou uma série de coisas para ele e tal, e não falou nada de fumar, né? Aí o filho falou assim: olha, mas ele fuma, como já falamos para o senhor aqui, o senhor acha que ele não tem que fazer um esforço, tem que parar de fumar? O médico falou: não, deixa ele fumar, à vontade, pode fumar. Aí eles saíram e ele voltou. O filho voltou, falou: doutor, todo mundo fala que tem que parar de fumar. Ele falou: o seu pai está com 87 anos. O que vai adiantar ele parar de fumar agora? Nada. Claro que ele tem que parar de fumar, mas ele não vai parar de fumar. Porque a pessoa que fumou, ele não vai parar. Deixa ele. Morre infeliz. Porque isso não vai fazer diferença.
Bom, isso não importa aqui se o médico falou certo ou errado. Eu só quero dizer o seguinte, que o pai falou, esse médico é bom. Com esse médico que eu quero tratar daqui para frente. Por quê? Ele foi buscando até encontrar um médico que falava o que ele queria ouvir. Se é certo ou errado, bom ou não. Certo? Claro que o que o médico falou, ele falou no sentido de que vai morrer mesmo, larga, né? Larga, o cara fazer o que quiser, porque não tem mais jeito. Mas o ensino foi correto? Não foi correto. Mas a pessoa estava buscando algo e gostou dele. E vai gostar de quem fala o que a pessoa quer ouvir. Quando Jeremias manda uma carta enviada por Deus ao povo que estava na Babilônia, uma das coisas que ele falou foi, não ouçam os falsos profetas, e dá a característica do falso. Ele disse, não ouçam os falsos profetas que profetizam aquilo que vocês querem ouvir. Eu não enviei eles. Então, o profeta, ele fala aquilo que você não quer ouvir, para que você se corrija. E não aquilo que você quer para continuar no erro. Porque o verdadeiro profeta quer levar você à presença de Deus, e não para longe de Deus. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Aqui a última, para a gente encerrar. O líder tem esse desafio. Ouvir as 3 vozes ao seu redor. Esse é o grande desafio, e talvez o principal que a gente tem que falar nessa manhã. Temos um chamado urgente para ouvir a direção de Deus. A primeira voz que nós temos que ouvir como líderes é a voz de Deus. Segunda, o gemido da igreja. É a voz daqueles que estão sentados aqui conosco que a gente não sabe. Pessoas que um dia entregaram a vida a Jesus, fazem parte do nosso rebanho, e nós não sabemos as durezas, as amúrias que cada uma delas está vivendo. Esse é o maior desafio. Aliás, esse é um dos 3 maiores desafios. Ouvir a voz de Deus, a direção dele. Ouvir o gemido daqueles que estão aqui, servindo e sofrendo. Servindo e desanimados. Servindo e doente. Servindo e mal. Temos que cuidar deles. E a terceira é o clamor do mundo. 3 vozes. De Deus, da igreja e do mundo. O mundo que está se perdendo, indo para o inferno. E a gente faz de conta que ninguém está indo para o inferno. Faz de conta que não está. A pessoa está morrendo, morreu. Morreu sem evangelho. Temos que pregar para os nossos familiares, temos que falar, temos que tirar as pessoas. Se tem uma coisa que me revolta, é quando uma pessoa liga para mim e fala, pastor, olha, o meu pai está doente no hospital. Uma história parecida com essa, você já deve ter ouvido muito. Vocês também já devem ter ouvido muito, se é que já não fizeram isso. Pastor, meu pai está doente no hospital, não sabemos se ele vai sair de lá. O senhor não pode ir lá falar do evangelho para ele? Porque ele não é crente. Por educação, a gente vai. Mas é só por educação. Porque se você não fez isso a vida inteira, que vive do lado dele, você vai esperar na hora da morte para pedir para o pastor e falar do evangelho para ele? Isso é obrigação sua. Você devia ter feito isso a vida inteira. Todo o tempo que ele estava com saúde boa. Agora, na última hora, é o pastor que tem que ir lá para fazer o seu serviço? A sua obrigação? Não é? Isso revolta. A gente vai. Tá bom, não vamos perder essa oportunidade. Se tem ela ainda, se esse é o último recurso, vamos atrás do último recurso. Mas isso é revoltante, quando você pensa que era obrigação do crente que está vivendo ali, não faz. Não faz. O líder do amanhã não poderá cumprir a sua missão sem a unção do Espírito Santo, sem envolver-se com a igreja e sem levar em conta o objeto dessa missão, o mundo. Estou repetindo de outra forma,
as 3 vozes que nós temos que ouvir. Mesma coisa, mesmo conteúdo. Líder necessita ter consciência sensível ao mundo que o rodeia. Não coração endurecido, voltado só para si. Olhos abertos sobre as necessidades humanas. E ter ouvidos atentos aos gritos de angústia da igreja. E ainda, resposta misericordiosa e construtiva à vida das pessoas. E não uma resposta dura e exclusiva, que exclui as pessoas. Nós não devemos nunca concordar em nos conformar com os erros, seja de quem for, da igreja, nós ou das pessoas. A gente sempre tem que melhorar, mas nunca devemos excluir. A igreja não está aqui para excluir, sim para incluir. O fato de uma pessoa estar aqui e às vezes em pecado, não significa que a gente tem que mandar ela embora. Pelo contrário, a gente tem que continuar trabalhando para que ela largue desse pecado, que ela volte à vida normal. Porque todos nós estamos na igreja em pecado. A nossa doutrina é de santidade. Mas todos nós estamos em pecado. Se a gente fosse excluir os pecadores, o que nós fazemos, na verdade, é dizer quais os pecados que nós vamos excluir e quais nós não vamos. Mas isso Deus não fez. Isso Deus não fez. Não fez. Tá? Isso é uma coisa nossa. De dizer qual pecado que vale a pena ser excluído e qual pecado que não vale a ser excluído. Todos têm que ser tratados. Mas devemos incluir todas as pessoas no nosso meio, para que elas possam ser tratadas. Imagina se eu pego um doente. Imagina que eu tenho um hospital. Sou dono do hospital. E eu começo a excluir determinadas pessoas. Fala, não, isso aqui não. Ixi, esse doente eu não quero. Esse eu não quero. Só ponho os doentes escolhidos, eu deixo no hospital. E os outros? Vão morrer lá fora? Né? Os outros vão morrer? Não. Nós não podemos fazer. A igreja é um hospital que cuida de doentes espirituais. E nós precisamos cuidar de todos eles. Todos eles. É possível que alguns ou muitos deles a gente não consiga curar. Infelizmente. Mas nós fizemos a nossa parte. Né? O líder tem que fazer a sua parte. Grande necessidade do povo de Deus é ouvir a verdadeira palavra de Deus, acompanhada de milagres desinteressados. Primeiro, nós precisamos ter coragem de pregar a palavra de Deus. Já vimos isso atrás. Ter coragem. Às vezes a gente recua, porque sabe que a pessoa não vai ouvir bem, sabe que você vai ser criticado, sabe que você vai ser mal visto, então a gente recua. Nós não podemos recuar, nós precisamos agir. Prega a palavra a tempo, fora de tempo, é o que nós lemos. E segundo, a nossa vida precisa ter o poder de Deus. A nossa vida, ela tem que ser carregada da palavra e dos milagres que Deus faz. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Então nós precisamos ver os milagres acontecer. O evangelho é manco quando não é carregado de milagres. O poder de Deus tem que acompanhar a palavra pregada. Nós precisamos ver milagres, porque os milagres fazem parte do evangelho. E eu digo milagres desinteressados, porque tem muita gente vendendo milagre, interessados no milagre. Né? Se são verdadeiros ou não são, não estou aqui para discutir. Mas eles não podem ser trocados por dinheiro ou por qualquer bem. O qual confirmava a palavra da sua graça. Olha aqui o que nós temos em Atos. Concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Confirmação. Milagres, prodígios, são confirmação da palavra. Então precisa acompanhar. A inspiração da Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. E eu vou parar por aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você não pode escolher aquilo que você vai crer. Você não pode escolher aquilo que você vai pregar. Você não pode escolher aquilo que você vai obedecer. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse é um desafio nosso. Nós falamos de 4 desafios. Esse é
parte desse quarto desafio. Você entender isso. A palavra de Deus precisa, deve ser pregada, porque ela é a verdadeira e única palavra que nós podemos crer. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Fabiano.